amigo, olá minha amiga, Márcio Stalschmidt, mais uma vez trazendo para você o nosso Ação e Empreendedorismo, um podcast seguido de uma explanação, de um treinamento e mais do que isso, uma conversa, um bate-papo, um diálogo que hoje estamos trazendo a nossa duplo diamante, Natália Braz, vindo conosco também a nossa embaixadora do serviço de mobilidade, aquele trabalho por aplicativo onde os motoristas fazem em todo o Brasil, para não falar em todo o mundo. Natália é a nossa precursora dentro desse serviço aqui na Like Brasil. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcio. Que você possa não só passar as dicas, mas trazer a sua experiência hoje para eles que fazem parte Certeza. da nossa rede. Com certeza. Natália, agora há pouco a gente estava conversando um pouquinho e eu fui explorar, né, a vida da Natália. A Natália nem sempre seguiu a parte relacionada a marketing multinível. Foi um insight, foi uma virada. Foi. Conta pra gente, Natália, desde antes até chegar no multinível, faz um resumo. O que é a sua vida como empreendedora? Eu já me vejo como empreendedora desde muito nova. Eu acho que talvez muitas mães vão se identificar no que eu vou falar agora, mas eu sempre pedia para o meu pai comprar miçanga para eu fazer pulseirinha. E aí eu vendia essas pulseirinhas para as meninas na escola. Assim, não muito na brincadeira, né? Eu, assim, vendia por R$ 1, pegava R$ 1, comprava o salgadinho e todo mundo comia junto. Então, e aí fui crescendo. Quando eu estava na área hospitalar, eu comprei um apartamento no litoral de São Paulo. E aí passei a alugar o apartamento para ele se pagar. E no mesmo tempo eu tive também uma loja de sexy shop e lingerie. E aí eu vendia para as enfermeiras, para o pessoal lá dentro. E aí, depois de 7 anos na área hospitalar, eu venho pro Uber, estando ainda na área hospitalar. Porém, eu comecei a ver que eu tiraria muito mais sendo só Uber do que estando ali meio a meio. E aí eu decidi tomar essa decisão de saída final, né, da área hospitalar, para ver se ia dar certo. E acabou dando certo. E aí eu entro no Uber em 2021, nos aplicativos, né, em 2021. E em 2023, final de 2023, eu comecei a ver a estrutura que a gente chama de loja em movimento hoje no Instagram, né? Que o Matheus foi o prepulsor disso, saiu até na Globo, né? O desenho da estrutura dele. E aí eu comecei, né? Pesquisar preço, mas até então não tinha nada a ver com multinível, não sabia, né? E pensava em colocar bala e doce para vender, que na época vendia-se muito bala e doce dentro do Uber, né? Dentro dos aplicativos. Só que era uma estrutura, assim, totalmente diferente do que aquela que a gente via de balinha e doce, né? Tinha vários compartimentos, tinha graminha sintética, tinha muita coisa. E aí eu enrolo ali até mais ou menos começo de 2024, aonde começa essa pegada dos perfumes. E aí eu pego e compro o modelo de estrutura mais caro, cabia quase 100 perfumes, investi em 100 perfumes de uma vez. E eu me considerava assim uma péssima vendedora, mas eu pensei, se eu vender dois por dia, três por dia, eu pago a parcela do meu carro. E o objetivo era pagar uma parcela do fundo e uma da frente. Pagaria uma da frente do financiamento com o meu dia a dia, que era uma coisa que eu já fazia, e usaria o lucro dos perfumes para adiantar essa dívida do carro. Porque um carro, para um motorista de aplicativo, por mais que você pegue ele novinho ali, 10, 20, 30 mil quilômetros, é muito rápido o consumo dele na rua. Às vezes você tem uma dívida ali de 6 anos, só que com 1 ano e meio o carro já tá o puro bagaço. Principalmente se você não se organizar para deixar dinheiro guardado para ir recuperando esse carro. Manutenção. É, eu falo até assim, uma recuperação, porque a manutenção eu acho que manutenção é do carro do dia a dia. É uma recuperação mesmo, porque você tem que fazer higienização. Às vezes você investe ali numa capa de banco para não ter que não sujar tanto. A manutenção é triplicada, às vezes quadriplicada do que um carro comum, então você tá o tempo inteiro recuperando o carro, né?
Você tá revivendo o carro o tempo inteiro. E aí eu decidi correr com essas parcelas para que eu conseguisse talvez trocar esse carro antes. Eu não sabia que eu estava cadastrada no marketing de rede quando eu peguei esses perfumes. E aí eu lembro que o meu patrocinador na época falou assim: pega o seu link de indicação, que tem um menino daí, e eu vou cadastrar ele em você. Eu dei o link, nem entrei no site, nem nada. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E um dia ele chegou e falou assim pra mim: você quer ter uma franquia? Eu falei: bom, qual que é o valor do preço, o perfume pra franquia? Ele me passou a diferença. Eu falei: ah, vou pegar, acho que dá, né? Peguei a franquia. E aí a gente começou a fazer encontros, que a gente chama encontros. Que eu ia para algum local para vender os, os, os perfumes para outros revendedores que não tinham aonde pegar esses perfumes. E esses revendedores não eram da minha rede. Só que eu saía de lá com 150, 200 perfumes vendidos por dia. E aí eu comecei a pensar que tinha alguma coisa ali por trás que eu não estava entendendo. E eu sempre trabalhei de noite, né? Eu saía de casa às 4 horas da tarde e voltava às 10 horas da manhã. Eu passei a cortar o turno no meio, voltava 2 horas da manhã e ficava até 10 horas da manhã estudando. E estuda plano, estuda plano, estuda plano. Foi uma semana estudando plano. Aí eu comecei a procurar a linha ascendente. Porque eu perguntava pro meu patrocinador, ele não sabia. Porque ele também não sabia basicamente Nem nada. você e nem ele estavam habituados à Não, venda com o marketing de relacionamento. Era só o trazer o dinheiro proporcional à venda. exatamente. A gente é assim, qual que era o lucro do perfume ali? Ah, para cliente final é tanto, para revendedor é tanto. Então vamos fazer isso. E aí eu comecei a fazer perguntas específicas para a linha ascendente. E eu comecei a entender que eu estava no marketing de rede porque começou a me lembrar de coisas que eu ouvia falar na época da Rinode. Então, eu falei, gente, é o mesmo sistema. É uma coisa que eu ouvi lá há 15 anos atrás, nunca desenvolvi. Eu fui cadastrada na Rosinha também, né? E nunca desenvolvi. Nunca nem estudei o plano. Só que quando você ouve falar assim, ó, cruzeiro, quando você lê lá um cruzeiro, cruzeiro diamante, diamante cruzeiro, eu falei, ué, essas palavras eu já ouvi falar. E eu tive uma amiga que fez muito, e inclusive na época eu lembro que ela foi para 2 cruzeiros, e eu ficava assim, gente, que essa menina tá velho rico, não é possível, né? A gente pensa que achou já o velho da lancha, né? E aí chamei ela e falei, amiga, olha, eu tô num sistema assim, assim, e tem um negócio que diamante cruzeiro. Aí ela falou, você tá no marketing de rede, né? Eu falei, oxi, é? Ela falou, pode trabalhar que com certeza você desbloqueia um cruzeiro aí. Então, foi uma pessoa que eu conhecia e que falou assim, eu já consegui. Então, isso te anima, né, a ir buscar, né? E mesmo ela falando, eu pensei assim, eu acho que no nível do cruzeiro eu não chego. Mas um nível antes do cruzeiro, eu consigo pagar 2 parcelas de trás do meu carro. Não vou descansar enquanto eu não chegar nesse nível. Então, a minha meta no marketing de rede é o que compete com o ouro hoje. Que eu sabia que ali com uma equipe e mais a APL, eu conseguiria tirar 2 parcelas do meu carro por mês, além da parcela da frente. Quando você fala que é importante conhecer, saber, você não veio para esse negócio já sabendo o que era venda. Não, Você foi se aprimorando. fui. Como é que foi buscar o conhecimento para você se tornar hoje uma expert, ter uma rede de pessoas que fazem o uso de aplicativo, né, da mobilidade urbana, mas também existem pessoas que não fazem, Sim. né? Como é que foi a capacitação para você chegar nessa excelência que você tem hoje? Cara, eu falo assim, hoje a gente tem muito conteúdo de graça, muito aprendizado de graça, que às vezes a gente não se interessa em consumir. Porque se você pesquisar qualquer coisa no YouTube, hoje você acha. Hoje você acha. Então, eu comecei a pesquisar técnicas de venda. Porque eu sempre vendi coisas que o cliente queria comprar. Eu nunca fui uma pessoa que insistia na venda, né? Então, eu nunca fui uma pessoa que apresentava as coisas. Mesmo quando eu tinha lá o sexy shop, é uma coisa que se vende sozinho, né? Você bota numa mesa, a mulherada já sabe o que que é e leva e vai embora, né? E
E o cosmético é diferente, você tem que saber apresentar, porque são muitas vertentes, né? São muitos cheiros, é amadeirado, é doce, é cítrico. Você sempre gostou de perfume? Sempre gostou, mas eu não sabia o que era um perfume cítrico, né? Então eu comecei a pesquisar no YouTube e pegar mesmo os materiais da empresa disponível também. Quando a gente fala de mapa olfativo detalhado, tudo que você lê ali como detalhado na empresa, pega e lê. Pega e lê, porque é a porta para você começar a aprender outras coisas, né? Porque se você vê só o da figurinha ou da imagem, você não vai estar aprendendo, você só vai estar, né, identificando uma imagem, Relacionando. relacionando. Agora, tudo que você lê lá detalhado, tem um arquivo lá detalhado, abre e lê, porque você vai descobrir novas coisas. Quando, voltando assim um pouco, né? Quando você se colocou a fazer o trabalho com o aplicativo, naquele momento não tinha a lojinha. Não. Você, menina, jovem, se colocou a trabalhar de noite. Como é que era o impacto com a família? Meu pai detestou e detesta até hoje, né? Hoje eu saio mais de final de semana para rodar nos aplicativos. E às vezes eu não conto que eu tô saindo para rodar nos aplicativos, porque Mas quando agora eu ele vai saber. falei, agora ele vai saber, porque quando eu falei para ele que eu ia pegar um carro que entrasse, né, nos aplicativos, porque eu tinha acabado de sofrer um acidente com outro carro que era quitado, eu já estava assim com a vida com 25 anos, a vida muito caminhada. Eu estava com um carro quitado e um apartamento já financiado pagando. E adiantando parcelas porque eu alugava, né? Então rapidinho ia terminar a dívida. Aí eu resolvi ir num churrasco no meio da semana e na volta um cara num Uno entrou na contramão e parou no guarda-reio. E aí eu entro na lateral do Uno, PT no Honda Fit. Eu tinha um Honda Fit quitado. E aí eu fiquei um ano a pé, só que a vida inteira eu tive ou moto ou carro. Aí eu resolvi pegar um carro que eu conseguisse pagar fazendo as parcelas, fazendo o aplicativo pagar as parcelas. E aí eu pego um Palio 2014, que já tinha sido de taxista, com 150 mil quilômetros rodados. Eu já estava no bico do corvo, né? E aí eu comecei a colocar esse carro nos aplicativos. Só que eu já trabalhava de noite num hospital. Então eu trabalhava 12 por 36. Eu vinha, dormia, chegava às 7, 8 horas, dormia, acordava às 3, 4 horas da tarde e passava a noite de novo na rua, no aplicativo. E aí na primeira semana eu tirei o que eu fazia em um mês de salário. Aí, aí é Começa a vir a chave de virada. virada. Aí é chave de virada, porque você começa a entender que meu pai é CLT, né? Então eu tive educação de CLT a vida inteira. Só que ele se destacou muito no banco, que é onde ele trabalhava, hoje ele é aposentado, e foi crescendo. Eu já estava com 25 anos, sabia o meu potencial, só que eu não conseguia destravar isso ainda. Talvez até pela imaturidade da idade, né? E aí eu comecei a pensar que ser CLT não era o único caminho para você ganhar bem, né? E aí eu passo ali mais 4 meses para frente fazendo as duas coisas, que era o hospital e os aplicativos. E aí um dia eu viro para minha chefe e falo assim para ela, olha, eu sei que você gosta de mim, porque ela falava sempre, mas eu preciso ter qualidade de vida. E eu não tô tendo qualidade de vida. Hoje eu não ganho bem aqui, entendeu? O que eu faço aqui em uma semana, o que eu faço no aplicativo em uma semana, eu demoro um mês para fazer aqui. E quando vem o salário daqui, nem me anima em nada. Então eu vou pedir demissão. Ela perguntou se eu tinha certeza, se era isso mesmo que eu queria. E eu falei, é. E aí fui embora, viver a vida. Nesse momento, não existia o marketing de relacionamento. Era o Ainda não. aplicativo. Era só o aplicativo. Quando você descobriu a potencialidade, né, o potencializar o aplicativo com o marketing de relacionamento, também potencializou não só o dinheiro, mas sim a qualidade de vida, os prêmios, projeção de futuro. Sempre a gente tem que ter uma projeção de futuro. Hoje, o que que você busca para o seu futuro e o que que você daria de dica
para a pessoa que está conosco participando desse podcast hoje, que poderia vislumbrar, que ela possa imaginar que não só com o aplicativo, não só com a lojinha, mas a junção disso, ela vai ter um futuro muito melhor. Eu lembro que quando eu tinha ali na média de uns 18, 19 anos, eu coloquei como objetivo para mim que até uns 30 e pouquinhos anos eu queria ter investido o valor suficiente para me gerar pelo menos um salário mínimo sem eu fazer nada. Que se com 30 e poucos anos eu decidisse que eu não queria mais trabalhar, o arroz, feijão e o ovo estava feito. Não precisava mais me preocupar. Hoje eu já tenho arroz, feijão e ovo feito. Então hoje eu estou num patamar da minha vida que eu estou pensando quais são os próximos passos. E uma das primeiras coisas que eu consegui fazer quando eu cheguei nesse nível que eu coloquei o objetivo foi uma ação social de cestas básicas que eu fiz lá em São Paulo. Eu entreguei mais ou menos 100 cestas. Uma ação social independente. Isso, independente. Foi eu, os meus seguidores, alguns revendedores e alguns amigos, né? Fui no mercado com o meu próprio carro, com uma amiga minha e o filho dela pequenininho, botamos a criança no carrinho e vamos pegar quilo de arroz, quilo de sal, de feijão, bota tudo no carro, leva lá para a sala comercial, porque no meu apartamento não tem espaço, né? Empurrei os balcão, comprei saco, né, para ensacar, fita e começamos. E ali a gente deu mais ou menos 700 quilos de alimento. Então você fez uma primeira ação social aí há 2, 3 meses, Isso, de forma independente. isso, foi. Hoje, se você, com os nossos espectadores, com os nossos parceiros, se a gente tiver a continuidade disso, alguém chegar para você e falar, Natália, vamos fazer isso todos os meses, eu apoio, é uma forma de ajudar pessoas que faz parte do seu eu também? Com certeza. Eu acho que sozinho a gente um ajuda um, né? Em grupo a gente ajuda muito mais pessoas, né? E assim, a gente sabe que o alimento hoje em dia tá caro, mas eu acho uma coisa que eu acho engraçada, é quando eu fui comprar os alimentos da cesta, parecia que quanto mais eu pegava, não ficava caro. Eu achava que a conta ia ser muito mais exorbitante do que realmente foi. Então parece que Deus prepara o dia certo, a promoção e o produto que você vai pegar certo, sabe? Eh, assim, eu não tinha por objetivo 100 cestas, né? Eu tinha imaginado 20 cestas e no fim saiu 100 cestas. Porque aí uma ajuda daqui, outra ajuda de lá e deu tudo isso, né? Veja só, o motivo de hoje não era exatamente para a gente falar disso, Não, não, mas aí vem uma convocação da Natália, né? E aí vem um pedido meu também. Se você é nosso parceiro, que você deseja engajar numa ação social, engajar no fazer bem a outras pessoas, procura a Natália, e que sim, com certeza tem aí um veio muito grande a se explorar. com certeza. E assim, eu não. Nada contra as instituições, tá? Mas dessa vez que eu fiz, eu não cheguei numa instituição e falei assim, tá aqui as 100 cestas. Eu fui em comunidades eu mesma entregar, né? Então, um amigo meu pegou uma parte e levou na comunidade em Santana de Parnaíba. Eu fui com uma outra parte na comunidade do Jaqueline. E em contrapartida também fiz uma ação com crianças lá em Santo André, né? Então, eu não dei na mão de nenhuma instituição. Eu realmente vi cada pessoa que estava recebendo cada cesta. Uma única ação rendeu 3 ações, então. Deu 3 ações. Poxa, muito bonito, muito bem. Parabéns aí pela ação. Olha aí, o desafio para todo mundo, né? É compartilhar, inclusive, um pouquinho dos seus ganhos com quem realmente precisa. Com certeza. Natália, hoje, você como duplo diamante aqui na Like Brasil, você está conosco há muito pouco tempo. 2 meses? 2 meses. Dois Tô indo meses, para o duplo segundo mês. diamante. Isso. O que fez você ter essa mudança e vir para Like? O que trouxe você a optar Like Brasil?
Foram 2 fatores muito importantes. Eu digo assim, o plano lógico que o fator decisivo é o plano, mas qual que foi o fator consultivo, né? Foi o produto. Porque hoje a minha equipe, ela não é de consumo inteligente, ela é uma equipe de venda. Então eu jamais poderia ir para uma empresa que tem um produto inferior ao que eu já estava. Então, quando eu comecei a pensar em outras opções de empresa, mesmo por produto, porque eu queria mais produtos, eu comecei a pegar um perfuminho ou outro de uma empresa ou de outra para ir testando. E aí, quando eu coloquei o produto da Like de frente com a outra empresa que eu estava e mais uma terceira empresa, quando eu fazia o teste à cega com alguém, a pessoa sempre falava que eu falava qual que é o melhor, a pessoa apontava o da Like, né? Então, o primeiro fator para mim foi o produto. Primeiro, o produto que é o meu carro-chefe, né? Que é o perfume. Segunda coisa que me abrilhantou os olhos foram a possibilidade dos outros produtos, né? Mesmo os suplementos, que já era uma coisa que eu sabia que eu precisava começar a fazer pela minha saúde e ainda não tinha começado. Então, se eu preciso fazer por mim e não comecei, quantas pessoas também ainda não começaram? E a questão dos cosméticos ozonizados, porque eu já ouvia falar do ozônio há algum tempo. Tem inclusive na frente lá da onde eu trabalho no prédio, tem uma pessoa que trabalha na frente com tratamentos ozonizados. E a minha irmã faz tratamento ozonizado para o cabelo. Cabelo. Porque a minha irmã, o cabelo dela cai muito, é muito ralinho, e recuperou o cabelo dela, o ozônio, né? Então, o fator de serem ozonizados e de eu já vislumbrar lá na frente outros produtos ozonizados que coubesse ali na realidade do motorista de aplicativo. A gente sabe, né, não querendo lançar as coisas antes do tempo, mas como um spoiler, em algumas oportunidades você já disse para o nosso presidente, que eu sempre falo que além de ser o presidente da Like, é uma indústria. Sim, Sugestão de produtos que possam vir a fazer parte dessa esteira, não só para venda no aplicativo, mas também para o consumo das pessoas. com certeza, porque hoje a gente tem ali uma realidade do motorista que é uma realidade curta. Ele faz muito dinheiro, mas ele gasta muito dinheiro. Então, quando você fala para ele de um produto que é o mesmo valor hoje do perfume, por mais que seja menor, ele vê que aquilo é real para ele. Então, eu acredito que a gente consiga trazer mais saúde até para eles, né? Com essa questão do uso dos produtos ozonizados. Além da venda, que com certeza, a hora que você fala para um cliente que ele está diante de um creme ozonizado, diante de um shampoo ozonizado, é venda na certa. É venda na certa. Natália, eu vou usar aqui uma suposição. Sou um motorista de aplicativo, não conheço ainda o poder da venda dentro do meu carro, mas já ouvi falar. Mas eu sou péssimo em venda. Eu optei a fazer o aplicativo porque não porque era a minha última opção de negócio, não. Primeiro porque eu gosto de estar em contato com as pessoas, gosto de estar dirigindo, né? Gosto dessa mobilidade, mas eu quero aumentar a minha renda. Mas eu sou péssimo em venda. Você acha que eu vou ter sucesso? Eu consigo ter sucesso? Com certeza, porque a gente não nasce sabendo nada, né? E aí eu te falo uma coisa. Vocês veem assim na frente da câmera e acham que não, mas a minha mãe e o meu pai sabem o quanto. Ô, já falou oi? Sabe aquele negócio assim? A pessoa entra em casa e você fica assim? Com as visitas do pai e da mãe? Eu era essa criança. Eu fui esse adolescente, eu fui essa adulta, né? De eu ver alguém conhecido e eu olhar pro celular para não falar com a pessoa, esperar a pessoa falar comigo, de vergonha. Não é porque eu não queria falar com a pessoa, é porque eu tinha vergonha de falar com a pessoa. E aí eu caio no mundo dos aplicativos. Eu lembro que nos meus 2 primeiros meses, a minha nota era 4,78, porque eu não falava com os passageiros. Então, eu não sabia atender os passageiros. E olha que eu já vinha da área hospitalar. Então, eu já tinha aprendido a tratar De humanização. humanização, entendeu? Eu já tinha aprendido a tratar pessoas doentes, pessoas que necessitavam de você. E aí eu entro no aplicativo e eu travo de novo.
Eu desaprendo, basicamente, o que eu aprendi. Porque quem aprende a tratar uma pessoa enferma, aprende a tratar qualquer pessoa. E aí eu tive que reaprender de novo a tratar as pessoas. E depois aprender a vender para essas pessoas também, né? Eu não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, né? E nem sou a melhor vendedora da minha equipe, mas eu cheguei a duplo diamante, né? Então a gente vai pegando boas partes da gente e transformando em diamantes mesmo, né? E somando essas pequenas boas partes que levam a gente num nível diferente, porque cada um tem uma questão e vai alcançar um nível diferente em patamares diferentes, né? Pode ser que eu não seja a melhor motorista do mundo, né? Mas eu sou uma boa motorista e, em contrapartida, eu também sou uma boa vendedora. Mas aí o Márcio é o melhor motorista do mundo e ali a gente vai achar o melhor vendedor do mundo. Então a gente vai somando qualidades, né? O vender, o se tornar um bom vendedor, ou a pessoa que vai oferecer o produto, né? Porque eu não preciso, literalmente, pôr o produto na mão da pessoa. A pessoa, quando ela entra no meu carro, que já vê a lojinha ali exposta no banco na minha frente, geralmente ela pergunta, Sim. ou ele já entra sabendo, conhecendo, porque já viu em outro carro. Ah, eu tenho que ter alguma técnica de apresentar um cardápio? Eu tenho que ter alguma técnica de fazer alguma pergunta? Como é que você instrui uma pessoa que acabou de entrar nesse veio e ter a lojinha dentro do carro dele? Antes de você vender, você precisa atender o passageiro como um passageiro, sem contar que ele é um cliente da sua venda. Porque ele vai se tornar um cliente da sua venda se você tratar ele bem. Você vai dar um bom dia, você vai confirmar o endereço. Assim, vidro aberto não vende. Eu falo que vidro aberto não vende, por Só pode quê? com o vidro aberto? Não, Ah, Natália, mas se eu tiver que fechar o vidro, eu tenho que ligar o ar-condicionado. Vai ser um custo exatamente. maior. Mas é por isso mesmo que a gente vai reverter a venda para pagar o seu custo. E eu convido você que ainda não tem a lojinha, faça um teste, tá? Tira um dia aí, trabalhe um dia inteiro com os 4 vidros abertos e vê quanto você rende naquele dia. E trabalhe um dia inteiro com os vidros fechados e o ar-condicionado para o seu conforto, ali no seu, do jeito que você gosta, para ver quanto mais você vai render. Porque o conforto não é para o passageiro, o conforto é para você. E aí o passageiro aproveita do seu conforto, e aí você reverte uma venda, e aí você lucra mais. Então, tudo que eu tenho que fazer, a sua dica é não estou fazendo para o meu passageiro, para o meu cliente, eu estou fazendo primeiro para mim. Primeiro para mim. Primeiro para mim, porque se eu aprender a me tratar bem, eu não vou tratar as outras pessoas mal. Tenho o interesse em começar, mas eu não tenho ainda um capital. Eu consigo começar a vender os produtos dentro do meu carro tendo R$ 500? Consegue, com R$ 500 você já consegue 20 perfumes, você já consegue uma loja ali com uma bandeja e dá pra gente ajeitar um LEDzinho ali para ficar bonitinho. E já consegue até sair adesivada, com seu QR Code Pix, catálogo, fita olfativa e grupo de apoio. Já vai tudo direito. É uma Vai, loja já prontinha. vai tudo prontinho. Isso Vai é um tudo. trabalho que você oferece para sua rede. Isso, isso. Eu tenho um grupo de apoio para todo mundo que entra. É isso que eu ia perguntar. O grupo de apoio, você trabalha exclusivamente com São Paulo, que é a cidade que você mora, ou em nível Brasil, ou tem alguns lugares que são mais favoráveis hoje? Hoje o meu público com certeza é 90% São Paulo, porque é onde as pessoas conseguem me ver no dia a dia, né? E isso cria uma conexão mais forte, com certeza. Mas como eu converso muito Instagram, eu tenho nível Brasil, então eu tenho ali separado, né? Um grupo São Paulo e um grupo Brasil. Porque as informações de São Paulo, elas são muito mais intensas e específicas. Então, assim, ali a gente joga endereço, horário, tudo de São Paulo. Então não adianta jogar no nível Brasil, que a pessoa não vai entender. Então a gente separa para poder falar com o público Brasil e o público São Paulo e direcionar certinho cada um. Você, dentro da Like, também tem uma franquia
que atende as Centro de... pessoas, né? Que é lá na Vila Sônia, que é Isso. próximo do Morumbi, para quem não conhece, é uma das regiões mais movimentadas de São Paulo, É, é. né? Como é que é o atendimento que você faz dentro da sua franquia? Eu vou chegar lá, eu vou simplesmente comprar o meu produto para revender, para reabastecer a minha lojinha, viro as costas e vou embora? Se você quiser ser papum, você pode, mas a gente tem ali um cafezinho, água, a gente tem um sofá para sentar, dar uma relaxada, abaixar a adrenalina e tem a questão da copinha, né? Eu tenho ali uma copinha com micro-ondas, se você quiser, vem, esquenta a marmita, almoça, tira ali uma horinha de descanso, liga o aplicativo. Tocou uma corrida boa, Nath, tô indo. Aí eu tô indo. Mas se você quiser vir e sair correndo, pode também, né? Mas a gente tá ali sempre com apoio direcionado para o motorista de aplicativo. O banheiro, né? Que é uma coisa que a gente luta muito na rua, né? Porque além dos banheiros serem sujos, as lojas não gostam de ceder banheiro para motorista de aplicativo, né? Existe preconceito? Existe, existe. Dentro da atividade, existe um movimento, alguma coisa, eu não vou nem falar governamental, ou existem grupos de apoio para dar essa melhor forma de trabalho para o motorista de Existe, aplicativo? existe. A gente tem, assim, em muitas cidades, tá? O pessoal cria grupos, a gente coloca, existe uma espécie de um aplicativo que se chama Zelo, que a gente consegue falar como se estivesse falando no rádio da polícia, né? Então eles vão monitorando, tem grupos, no Rio de Janeiro eu conheço um grupo que chama Midnight. Eles são específicos para quem roda na noite do Rio de Janeiro. Então você imagina o acompanhamento desses caras, né? Porque o Rio de Janeiro não é brincadeira. De noite, então, né? E então tem vários, né? Grupos que são específicos para isso, para acompanhar os motoristas, porque a plataforma não acompanha e nem o governo dá suporte. Então é a gente pela gente mesmo. Quando a gente fala de conhecimento, eu acredito, né, que existam pessoas, assim como você, que eu sei que não é o seu veio, mas que acabam tendo a informação, um podcast, um treinamento. Existe isso? Existe uma indicação que você possa falar assim: "Ô, companheiro, parceiro, não deixa de ouvir, não deixa de assistir, não deixa de participar"? Existe isso? Com certeza. Hoje, assim, lá em São Paulo, né, tem dois podcasts que eu gosto muito. O primeiro é o Resenha na Pista, que foi o primeiro podcast, inclusive, que eu participei como convidada na minha vida. E ele é um podcast direcionado para o motorista de aplicativo. Então, além de você ver vários motoristas de aplicativo ali dando entrevista, você vê pessoas que saíram do mundo do motorista de aplicativo. Então, ontem, por exemplo, eles levaram um rapaz que ele era motorista de aplicativo e hoje ele é apenas vendedor imobiliário, né? Então, se, assim, até para quem quer transicionar, quem quer sair, não quer depender 100% do aplicativo, eles auxiliam muito, né? Então, é um bate-papo com ensinamento o tempo inteiro. E aí, o outro também que eu conheço é o Pod On, que também vem fazendo um trabalho muito legal. Inclusive, eles vão fazer uma copa de times de motoristas de aplicativo. E aí, assim, tem que provar que é motorista de aplicativo para estar no time, senão o time é desclassificado, vai ter cobertura de várzea, sabe? Vai ter, meu, muito legal. Vai ter premiação, vai ser bem legal. Então, são iniciativas privadas Tudo de motorista para de motorista. motorista para motorista, é isso que Sim. eu ia falar, né? Você existem algumas categorias que eles se unem, mas são totalmente desunidos. Uhum. Motorista de aplicativo, ele é unido? Eu acho que existe as duas polaridades, né? Eu acho que existe o motorista que enxerga a classe como desunida e tem o motorista que enxerga a classe como unida. Esse que enxerga como unida, ele vai atrás dos grupos, ele vai atrás de informação, ele vai atrás de conhecer uma pessoa que já tem ali uma notoriedade na internet ou até mesmo com os próprios aplicativos, né? Ele vai pedir ajuda, ele vai conversar. Agora, o que enxerga como desunida? Tudo isso para a gente chegar num ponto que para mim é muito importante. Você falou que
optou vir para a Like Brasil por causa da qualidade do produto. Também o plano de negócios é associado. Eu me recordo que quando você optou a vir para a Like, você com outras pessoas estiveram aqui na empresa, conhecendo, né? A gestão da empresa faz a diferença. A facilidade de você poder conversar com o presidente, com a diretoria, ter esse envolvimento de sugestão é importante? Com certeza. Eu lembro que uma das primeiras questões que eu falei diretamente para o presidente foi o seguinte: eu não tenho a vaidade de ser obedecida, mas eu quero entender que eu estou sendo ouvida, né? Porque eu acho que uma empresa de multinível, ela não é feita de uma pessoa, ela é feita de diversas pessoas. E as pessoas pensam diferente e têm visões de negócio diferentes. Então, eu acho que sempre é válido você ouvir um líder, um consultor, uma possível pessoa que está vindo, que possa trazer talvez o novo estralo da empresa. Talvez a ideia que vai tirar a empresa desse nível e levar para um outro. E aí é um trabalho em conjunto, é um trabalho de quem falou, é um trabalho de quem ouviu, é um trabalho de quem correu atrás, né? Então, eu acho que é muito importante a empresa sempre estar aberta, de ouvidos abertos e portas abertas para a gente. Você diria que é importante para todo motorista de aplicativo ter uma lojinha, independe de qual o produto que ele esteja vendendo, para Com certeza, complementação de renda, com certeza, mas mais do que complementar a renda, é o planejamento futuro. É para que eu quero esse dinheiro? com certeza, Porque o dinheiro não é dinheiro por dinheiro, se põe no bolso é fácil gastar. com certeza. É assim, eu desde o início eu direcionei para uma conta separada, mas eu tenho uma amiga que ela é 5 vezes melhor vendedora que eu, me põe no chinelo facilmente. Só que aí o que aconteceu? Ela passou a fazer R$ 500 por dia de venda e não cumpria a meta dela do aplicativo. O que que aconteceu? Bola de neve nos boletos. Bola de neve nos boletos, bola de neve emocional, porque afeta o emocional também. É mãe, mãe solo e cuida da filha dela e da mãe dela, né? Então não é uma realidade fácil. E aí a venda trouxe para ela um novo ar, só que porém ela se perdeu nesse novo ar. E aí, infelizmente, chegou ao ponto dela não ter produto para ela vender, entendeu? Então, se você, além de você ser importante você saber para que você quer aquele dinheiro, às vezes guardar para uma férias, que é muito difícil a gente como motorista de aplicativo conseguir tirar umas férias, é quase impossível. Então, direcionar esse dinheiro para algo que realmente seja importante, Importante, né? e ter uma conta separada para isso, porque se você deixar na sua conta normal, você não vai saber o que que é o quê. E continuar o seu dia a dia normal. As suas contas que você tem, elas têm que continuar sendo pagas como elas já estão sendo pagas. Planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Tá. Planejamento financeiro associado ao meu sonho e o meu desejo de futuro. Isso. Nesses 2 meses na Like, como líder, né, você já se tornou diamante, já ganhou o que de prêmio? Eu já tô aí com o pezinho no Cruzeiro e daqui a pouco a gente põe o pezinho no Caribe No também, Caribe né? também. É, Tá. Dentro da Like, eu sei que pelo fato de você ter aí todo esse aparato com o aplicativo, com os motoristas, de estar divulgando ainda, né, todo o seu trabalho, você ainda não faz parte do nosso movimento, que eu costumo dizer é algo que é realidade, que é o Estrelas. Você recomenda as pessoas a fazerem parte dessa, eu não vou nem chamar de comunidade, mas fazerem parte desse núcleo que possa dar maior visibilidade ao seu trabalho e também àquilo que as meninas possam ter? com certeza. Eu sei o que é o Estrelas, né? E assim, explicando um pouco para o público, é um movimento feminino, né? Para mulheres, né? E mulheres que querem se tornar diamantes, né? E assim, eu sei que o que as meninas ensinam lá é exatamente coisas que eu também preciso aprender.
né? Elas sabem muito sobre a parte de cosmético, nutracêutico, que assim, como eu falei para vocês, cada um tem um pedacinho bom. Eu, nutracêutico hoje em dia, só consumo, Uhum. né? Eu não sei explicar o nutracêutico para alguém, a não ser a cúrcuma. É a única coisa que eu sei explicar, né? Então, eu preciso aprender com elas também a ser uma estrela também. Porque hoje eu sei o meu lado, né? Eu sei o lado do motorista. O lado delas eu ainda não sei. E na verdade pode ser uma troca, né? Pode ser uma Porque você troca, vem para aprender com as meninas que já fazem parte do Estrela. Nós já, inclusive, conversamos. Dona Giovaneira vai ter o prazer de estar recebendo a sua ligação, que a gente já marcou para amanhã, né? Mas além de você estar absorvendo o que o Estrelas pode compartilhar, você pode oferecer o seu conhecimento também para elas, né? É uma troca. Eu falo que é aquela mão dupla, né? E você acredita que exista muita cidade ou um território muito grande ainda no Brasil que a gente possa implantar e implementar esse trabalho das lojas no aplicativo? com certeza. Hoje a gente tem algumas capitais que já fazem isso, mas eu acredito, e pelo que eu sei de feedback, as cidades de interior e praianas vendem muito, né? Acredito por não ter grandes polos de shoppings, né? Então, quem tem uma loja no carro com um produto como o nosso, que é um produto ozonizado, já sai duas vezes na frente, né? Porque o local que você não tem polo de shopping com esse tipo de produto, que é um produto de tratamento a fácil acesso, obviamente você cria uma clientela muito mais fácil. Porque hoje em São Paulo você tem facilidade a tudo, né? Por exemplo. Então é um pouco mais difícil você criar uma clientela que ele sabe onde ele acha o mesmo produto que você está vendendo, né? Então, assim, eu vejo que as cidades de interior e praianas têm muito potencial e têm pouco explorado. São mares azuis, né? Ainda para serem explorados. Quando a gente fala do Mar Azul, que você acabou de citar, é que é a possibilidade de não só ganhar mais, mas sim de fazer a transformação na vida de pessoas. Conta para mim algum exemplo que você já ajudou a transformar a vida de pessoa. Cara, eu tenho uma amiga que não é a mesma amiga do que vendeu até ficar sem. Ela era motorista de aplicativo também, né? E eu acho que ali a questão foi muito mais uma mudança de mentalidade dela ver a minha mudança e então ela querer a mudança dela, do que de eu ajudar ela, sabe? Eu acho que, na verdade, ela mesma se ajudou ali, né? Ela observou e ela começou a ouvir muito do que eu falava e hoje ela não está mais no aplicativo. Hoje ela vende alguns nutracêuticos, consome bastante e está trabalhando para uma seguradora de carro de home office, né? Então, assim, mudança de vida extrema. Tem dois filhos meninos, né? É mãe sozinha também, os pais só pagam pensão, né? Mas não criam junto, né? E ela não queria mais estar no aplicativo, e ela não sabia como sair. Hoje ela não tá mais. E ela se dedica também ao marketing de relacionamento. Dedica também. Para a pessoa que está assistindo você, vou colocar aqui, me identifiquei, Natália, já faço esse trabalho com o aplicativo, mas eu não tenho a loja. Como eu começo? Qual é o meu primeiro passo? Não é só ter o dinheiro, né? Que a gente falou, eu tenho R$ 500, consigo comprar uma lojinha, por uma bandeja, eu consigo 20 perfumes. Mas qual é os primeiros passos? É treinamento? É o conhecimento? É buscar o produto adequado para o meu público? Como é que você indica? O primeiro passo que eu indico é sempre você entrar em contato com alguém que já faz. Com você. Pode ser comigo. Se identificar comigo, pode ser comigo, né? Entre em contato com alguém que já esteja, né, no ramo, que já entenda, que vai poder te explicar os primeiros passos, que vai te dar o que que é custo, o que que é lucro e quais são as opções que você tem para iniciar, né? Então, primeiro você vai em alguém que já sabe te direcionar.
E aí você vai adquirir o produto e você vai aprender tanto com essa pessoa como com as outras pessoas que estão fazendo também, né? Porque você não vai aprender com uma pessoa só, né? E existe, como eu falei no início também, muita informação no YouTube. Eu mesma procuro sempre técnicas de venda no YouTube, porque tá sempre atualizando, tá sempre trazendo coisa nova. E técnica de venda, ela é técnica de psicologia também. Então é importante, porque o conhecimento ninguém tira de você, né? Quando você fala técnica com psicologia, eu como condutor, eu também tenho que estar preparado mentalmente para o dia a dia, Com certeza, porque existem pessoas de todos os tipos, todas as qualidades e todas as qualificações que vão estar no meu carro. com certeza. Como que você faz esse tratamento seu? Eu acho que assim, isso aqui todo motorista vai se identificar. O dia que você não sai bem de casa psicologicamente, o aplicativo não rende. Esse é o dia também é o dia que a venda não vai render, porque aquele dia não vai ter a ver nem com o aplicativo e nem com a venda. Vai ter a ver É com você. você. Vai ter a ver com você. Então, a gente sabe que para os homens aí, brigou com a esposa, aquele dia você rende 200 ao invés de render 500. E é assim, vocês esposas, deixa pra brigar quando ele chegar em casa com os 500 na mão, pelo amor de, entendeu? Deixa o homem fazer o dinheiro primeiro, depois você briga. Porque quando você briga no meio do dia, quando você briga no início do dia, você pode ter certeza que ali vai ser um dia que o cara não vai render. Então, feliz ou infelizmente, você tem que sair de casa bem com você mesmo, né? E aí entra uma parte que a gente fala do nutracêutico. Porque às vezes o psicológico, ele não é só psicológico, ele é hormonal. Ele é alguma coisa que tá dentro do seu sangue, ele é alguma coisa que você tá precisando tratar, né? Então, eu indico a cúrcuma para todo mundo, mas hoje eu tomo também a melatonina para descansar melhor, que é muito importante para o psicológico, e tomo a vitamina Q10, que tem a ver com renovação das células, né? Então, hoje eu tomo o MEG 10, que é o Q10, e a melatonina para dormir, e a cúrcuma. Então, eu indico muito que vocês cuidem da parte emocional, da parte hormonal de vocês, porque os hormônios têm muito a ver com o psicológico da gente. Dentro da linha de aplicativos, né? Eu acho que a gente precisa enfatizar bastante isso hoje. A sua rede, ela não é formada só por aplicativo, Ela é 90% 90% motorista de aplicativo. aplicativo. Desses 90% aplicativo, você tem uma ideia quantos são meninas e quantos são meninos? 90% são meninos. Meninos. É, Para mulher ainda é uma barreira? é. É porque, assim, a gente já tem menos meninas. E às vezes as meninas se escondem, né? Eu tenho um colega que ele vai se identificar quando eu falar isso. Hoje ele virou a chave dele com o Uber, né? Com os aplicativos. Mas quando ele iniciou, ele tinha vergonha de falar para as pessoas que ele era motorista de aplicativo. E aí ele falava para a esposa dele fingir que ele trabalhava numa outra empresa. E ele fingia para as pessoas que ele trabalhava numa empresa para não falar para as pessoas. Fazer o aplicativo. É. E isso faz parte do dia a dia da mulherada, né? Porque tem vergonha de ser motorista, porque o assédio é muito presente, porque a gente se sente muito desprotegido. Então, às vezes, a mulher pensa, eu vou pôr uma loja, mas se o cara vier me assediar, eu não consigo me defender, como que eu vou defender a minha loja, o meu patrimônio a mais que eu coloquei ali, né? Então, a gente tem muito esse medo, e eu acho que uma coisa que inibe muito o medo é a câmera dentro do carro, né? Eu sei que é uma coisa que não é tão popular há tanto tempo, que É são as aquela câmera câmeras. traseira. Isso, as câmeras internas, né? Mas eu acho hoje em dia também é um investimento essencial para quem é motorista de aplicativo, né? Porque aquilo inibe muitas más intenções, né? Porque o cara que já está pensando em fazer alguma coisa ruim, ele não quer ser filmado, ele não quer ser reconhecido. Então, às vezes, ele evita, porque ele está vendo a sua câmera ali dentro do carro. Você diria para as pessoas que a venda, não só no aplicativo, mas a venda é um fator de transformação nas vidas. Com certeza. E eu trazendo esta transformação de vida com um objetivo, colocando dentro do meu carro,
eu tenho uma potencialização e não só vou mudar na minha vida, mas vou mudar a vida da minha família e de outras pessoas? Com certeza. Eu acredito muito que a gente não coloca todos os ovos numa cesta. Porque se você faz todas as suas apostas em um meio só de ganhar dinheiro e você é assaltado, o carro quebra, qualquer coisa acontece, acabou, né? Então, hoje a venda, ela seria um segundo ovo nessa cesta, né? Seria uma segunda aposta que você está fazendo. E aí, como terceira aposta, você também pode trazer outras pessoas para vender também. Quando a gente fala do aplicativo, o passageiro entra, o passageiro sai. Ele comprou o produto, foi embora. Você faz uma lista para ter a revenda para esse produto, para Ah, com esse cliente? certeza. Hoje, quando a gente traz um motorista novo, a gente já sabe quais são os produtos que mais vendem e a gente já vai direcionar eles nessa linha que mais vende, né? Então a gente já tem todo um feeling preparado para ele já iniciar sabendo o que vende e o que não vende, né? Coisa que assim, eu recebi assim esses toques, mas nem tanto, não era tão profissional quando eu entrei, né? Então eu fui aprendendo o que que vendia mais, o que que não vendia, né? É, buscar os dados. Ah, me dá o seu nome, me dá o seu telefone. Daqui 30 dias fazer uma ligação, mandar uma mensagem, faz parte, é importante. Eu tenho alguns revendedores que já fazem isso e com certeza eles são os que mais se destacam no grupo, porque eles fazem a revenda, a recompra, né? E eu sempre falo muito quando vai iniciar pro pessoal, pega uma sacolinha e deixa os seus cartõezinhos dentro. Ah, mas eu tenho vergonha, tal. Então, deixa os seus cartõezinhos dentro, né? Eu tenho um dos meus revendedores lá que está comigo há muito tempo, ele faz isso pelo WhatsApp. Ele pega o WhatsApp de todo mundo que compra e aí ele manda a lista de transmissão, né? A cada uma semana ele manda uma lista de transmissão. Aí o cara, pô, meu perfume acabou, já vou pedir de novo, né? Então é muito importante você pegar o contato dos seus clientes que comprou com você uma vez, ele é um possível recompra, entendeu? Estamos chegando aqui no momento de finalização, Natália. Ó, tá acabando. Natália, qual é a dica? Assim, eu falo assim, existem muitas dicas. Você já passou várias experiências e formas da pessoa ganhar dinheiro, ela crescer, ter um desenvolvimento com a venda dentro do aplicativo. Se eu fosse o seu irmão, o que você diria para mim hoje se eu falasse, Natália, eu quero? É a mesma coisa que eu já falei semana passada para minha irmã, né? Hoje a minha irmã tá numa situação de vida aí não tão confortável quanto a minha. Não tá passando fome não, tá, gente? Mas ela quer melhores coisas para ela e ela tá conseguindo só fazer o trivial, coisa que eu acredito que 90% da população viva assim. E não só como aplicativo, né? Hoje a gente mora num condomínio que tem 600 famílias. Eu falei para ela, pega uma bolsinha de mostruário e vai falando com quem você conhece, né? E em uma postagem que ela fez no grupo, ela vendeu 2 perfumes, né? Então, peguem uma bolsinha de mostruário e vão apresentar o produto para as pessoas que você conhece, porque as pessoas que você conhece conhecem pessoas que você não conhece. E aí ela vai te trazer novos clientes que você não A conhece. indicação. A indicação, porque às vezes a gente tem vergonha de falar para a família que tá vendendo, que isso, que aquilo. A minha família, eu encosto o carro, o povo fala assim: a loja tá aí? Se eu for em algum churrasco sem a loja no meu carro, eles batem em mim e mandam eu voltar e botar a loja no carro para eles comprar. Porque ficou uma referência. Ficou referência. Todo churrasco da família que eu vou, alguém. Ah, meu perfume acabou, a loja tá aí, né? Eu falo, meu Deus, eu não posso sair mais sem a loja. Entendeu? Não tem essa de tirar a loja do meu carro. Natália, então o aplicativo, não que ele se torne secundário dentro da forma de ganho, mas ele é o meio que proporciona você ter uma renda extra para ter o desenvolvimento de coisas que o aplicativo não vai te dar. É. Porque assim, hoje o aplicativo, ele não tá se importando se você tem duas, três, quatro, cinco crianças para alimentar. Quem tem que se importar com isso é você. Então, se você tem ali já um trabalho que te traz um possível cliente, é só você cativar esse cliente. Você se desenvolve para cativar esse cliente. Porque cliente do aplicativo ele vai ser sempre.
Agora a diferença vai ser se ele vai virar cliente seu ou não. E aí quem vai transformar essa É diferença você. é você. Maravilha. É você. Natália, quero te agradecer Eu que te extremamente. agradeço, Muito Márcio. obrigado por esse momento aqui conosco, né? E tenho certeza que haverão outras formas de você poder ensinar, colaborar, coisa que nós queremos dentro do Like Drive, né? Que é uma forma que nós temos hoje, não só com o aplicativo, não só com a bike, não só com o ponto de venda que nós vamos ter, mas o Like Drive em si é algo que já está presente dentro da Like e vai trazer um retorno muito grande para vocês que fazem uso e rendimento com o aplicativo, mas para você que não está ainda conectado nesta forma. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que te agradeço, Márcio. E você que faz parte dos aplicativos da vida e não faz parte dessa mobilidade urbana, se conecta. Existem líderes como a Natália dispostos a poder te ajudar para que você tenha uma renda extra, que você tenha um ganho espetacular e possa não só trabalhar com as vendas, mas ter a sua transformação de vida. Curte, compartilha e vem fazer parte com a gente. Por isso a gente fala, né, Natália? Faz o like E e vem vem